e terminei a trilogia dos Mundos Paralelos do Philip Pullman. Olá e sejam bem-vindos ao canal das minhas leituras. Hoje vou falar-vos da trilogia dos Mundos Paralelos de Philip Pullman que acabei de ler. Era um dos meus projetos para julho, terminar algumas trilogias que ainda não tinha lido todos os livros e esta está terminada. Philip Pullman é um autor inglês com 73 anos e que escreveu muitos livros, recebeu muitos prémios e esta é a sua trilogia mais conhecida. Esta trilogia no original chama-se His Dark Materials, em português foi traduzido para a trilogia dos Mundos Paralelos. O primeiro volume foi editado em 1995, o título original Northern Lights e em português ficou Os Reinos do Norte. O segundo livro, editado em 1997, tinha o título de Subtle Knife, em português ficou como A Torre dos Anjos. O terceiro e último volume da trilogia, que foi editado no ano 2000, tinha o título original de The Amber Spyglass e em português ficou O Telescópio de Âmbar. Vou falar-vos então um bocadinho sobre a minha leitura desta trilogia. Não vou dar spoilers quanto à história em si, vou falar de alguns personagens que aparecem, é impossível não revelar um bocadinho que seja ao falar de 3 livros, mas pronto, vou tentar revelar o menos possível para não tirar o prazer da leitura a quem ainda não leu. Mas vou explicar um bocadinho o que é esta trilogia e o que é que o autor inovou ao escrever esta trilogia. Ora, o mundo, ou os vários mundos, ou o conceito de mundos criado por Philip Pullman é bastante original e vamos descobrindo ao longo da história e ao longo dos 3 volumes. Já deixei aqui a minha opinião sobre o livro 1, de qualquer maneira, como estou aqui a falar na trilogia, vou falar um bocadinho sobre ele. Se quiserem ver o que eu falei quando li o primeiro volume, eu vou deixar aqui o link para acederem a esse vídeo. De qualquer maneira, no livro 1 conhecemos então Lyra Silvertongue, uma rapariga que vive numa cidade de Oxford, num mundo que não é nosso, e a cidade também não é a cidade de Oxford em Inglaterra que nós conhecemos, é uma Oxford parecida. O mundo dela, a nível de tempo, parece com o tempo à volta de 1900, o início do século XX. A Lyra vive num dos colégios de Oxford e vamos conhecer também muitas outras personagens que se vão apresentando. Conhecemos os cargos universitários, os mais altos cargos da Universidade de Oxford, onde a Lyra vive. A Lyra não tem pais, começa como se não tivesse pais e foi deixada no colégio por o tio, que é o Lord Asriel. Esse Lord Asriel, no início, é um explorador que no início do livro demonstra a existência de umas partículas muito pequeninas, muito misteriosas, a que eles chamam o pó, de dust, e também nas suas explorações descobre que nas luzes da aurora boreal existe o que parece outros mundos, existe o que parece uns portais para outros mundos. Ele quer provar que esses mundos existem mesmo. Uma particularidade dos seres humanos deste mundo, onde vive a Lyra, é que todos têm o que eles chamam de um gênio. Em português, no original, é um demon. Ora, esse gênio é como se fosse uma alma ou um bocadinho uma consciência, um reflexo do ser humano. A relação entre o humano e o seu gênio, ou entre o gênio e o ser humano,
é uma relação muito íntima, eles comunicam entre eles, e os génios assumem sempre a forma de um animal, por isso cada ser humano está sempre acompanhado de um animal, que não se pode afastar muito do ser humano, eles estão como que ligados. Outra particularidade é que os génios das crianças até atingirem a maturidade podem adquirir várias formas, podem ser um pássaro, pode ser um cão, pode ser um gato, pode ser um tigre ou uma coisa assim, podem ir mudando como quiserem as formas, mas nos adultos não. Nos adultos, eles, quando chegam à maturidade, tomam uma forma e depois já não mudam mais. Depois, outra personagem também bastante importante na história é a Senhora Coulter, uma mulher muito poderosa, muito ambiciosa e cujo destino se vai cruzar com a Lyra durante toda a trilogia. Uma personagem bastante interessante e bastante complexa também. No livro 1, o tema principal, para além de todas estas apresentações de conceitos e personagens novas, o tema principal é o desaparecimento de várias crianças que não se sabe porquê. Entre elas está um grande amigo da Lyra, e a busca destas crianças, a descoberta da razão dos raptos, é o que faz mais ou menos o livro, o volume 1, os Reinos do Norte. Depois temos ainda outras personagens neste primeiro volume que se apresentam. Por exemplo, temos o Lee Scoresby, que é um aventureiro que viaja num balão de ar, e que todas estas personagens depois se vão juntar à Lyra. Temos um grupo de ciganos e temos, por exemplo, um urso polar que tem uma grande armadura, e o urso polar chama-se Orek Burninson. Também fica amigo da Lyra e também a ajuda na busca das crianças desaparecidas. Temos, por exemplo, a Serafina Pekkala, que é a rainha das bruxas ou das feiticeiras, que também é uma personagem bastante interessante, que vai ajudar. São bruxas diferentes. Todas as personagens são bastante interessantes, e neste livro número 1 lemos sobre os humanos, sobre os seus génios, sobre a grande operação de salvamento das crianças, e depois as razões. Sabemos quais são as razões do rapto destas crianças, que é só a ponta do iceberg de algo muito maior. Como disse, este livro já tem também a minha opinião em particular. Os outros dois não, vou dá-los aqui juntamente só neste vídeo sobre a trilogia. Depois de muita aventura e de muita ação no volume 1, o volume 2, A Torre dos Anjos, vai pegar a narrativa exatamente onde a deixámos no final do livro 1, e vamos aqui ter algumas novas personagens também, entre elas uma que vai ser outra das personagens principais a partir de agora, que vai ser um rapaz da idade da Lyra, que chama-se Will, e que vive no nosso mundo. Neste segundo livro vamos ter a ação dividida entre 3 mundos. Depois é-nos explicado como é que aparecem esses 3 mundos. E então temos o Will, que vive no nosso mundo e mais ou menos no nosso tempo. Ele vive com a mãe tem muitos problemas psicológicos, tem a mania da perseguição, nervosismo, tudo isto desde que o seu marido, que era um militar, desapareceu numa expedição que foi feita ao norte há cerca de 10 anos, 10 ou 12 anos, e não soube mais nada. E eles têm sido visitados por uns homens misteriosos que querem saber coisas sobre o pai, e o Will vai então tentar encontrar o seu pai, ou pelo menos saber se o pai está morto, se está vivo, o que é que lhe aconteceu. Outro dos mundos, temos o mundo da Lyra, temos o mundo do Will, e depois temos um mundo que é tipo um mundo intermédio,
onde ambos os personagens principais vão parar e que temos então aí outros personagens que vamos encontrar. Uns deles são os espectros, que são seres que matam os adultos. Por isso, o mundo onde eles vão encontrar, este terceiro mundo, é um mundo onde se veem quase só crianças, por causa desses espectros. Nesse mundo, a Lyra e o Will conhecem-se, partilham as suas histórias, os seus segredos e acabam por se ajudar um ao outro. Várias coisas e vários conceitos novos depois também são-nos explicados com estas duas crianças. Deparam-se com uma faca que tem uns poderes fantásticos. Vamos saber mais também sobre o pó, vamos conhecer os anjos, outras personagens que nos aparecem aqui pela primeira vez, os anjos, e vamos então saber mais sobre o desaparecimento do pai do Will, sobre também o que é que se passou com a Sra. Coulter e com os outros personagens. E este segundo volume termina de uma maneira um bocadinho triste, mas pronto, é uma continuação da história. Para mim, este volume é o que está mais bem conseguido a nível de imaginação. Eu gostei muito deste segundo livro e da maneira como está escrita e desenvolvida a história, as personagens. Gostei muito deste volume. Depois temos o terceiro livro, o Telescópio de Âmbar. Foi o que me pareceu o mais longo, onde vamos acompanhando várias coisas que vão acontecendo em locais e em tempos diferentes, em mundos diferentes. Conhecemos outras personagens que também não falei, que se conheceram no segundo volume, a doutora Mary Malone, que investiga no nosso mundo, que investiga o pó, que eles não chamam pó, mas chamam de matéria negra, e ela trabalha num centro de investigação em Oxford, agora já a Oxford verdadeira, ou a Oxford que conhecemos do nosso mundo, e ela, depois de umas peripécias, vai ter conhecimento de uns seres, de um povo que chama-se, que é o mundo habitado por um povo que se chamam os Mulefa, que são muito originais, muito estranhos. Nunca vi nada como estes seres. E outras personagens também que aparecem e que são descritas depois com maior detalhe. Vamos conhecer mais e melhor como é que são os anjos destes mundos. Vamos conhecer mais sobre eles. Vamos também conhecer uns seres humanos, mas muito pequenininhos, que cabem na palma de uma mão, ou que eles dizem que são do tamanho de uma mão, que são os Galivespianos, e que aqui nesta história são os espiões e muito fiéis ao Lord Asriel. Que vão e aparecem também numa certa altura. Eles aparecem para espiar a Lyra e o Will, mas depois acabam por segui-los e acabam por ajudá-los também. Vamos também rever algumas personagens. Neste livro reúnem-se quase todas as personagens que vimos nos outros dois anteriores, mesmo algumas personagens que já estavam mortas, e isso depois terão que ver como é que se revê essas personagens aqui de uma maneira muito interessante também. E depois a história resume-se na salvação do mundo
para que os vários mundos existentes permaneçam em equilíbrio, o que é que eles têm que fazer? Vai haver uma grande guerra onde vão participar, com dois lados, claro, onde vão participar todas as personagens e todos estes seres que vimos e mais alguns combatem ou por um lado ou por outro, mas que se justifica toda esta ação, toda esta guerra é justificada e é explicada pela história. Depois, o final é um final um bocadinho agridoce, mas gostei bastante do final que foi escolhido. Depois eu vou deixar umas fotos de um local que quem leu o livro saberá que é um local especial. Eu estive em Oxford, na cidade de Oxford, o ano passado, no dia de meus anos, em setembro, e no Jardim Botânico, que visito sempre, claro, e vi um sítio engraçado e achei graça e tirei fotografia, não sabia que estava ligado com estes livros. E pronto, e depois vou mostrar-vos essas fotografias no final deste vídeo. Ora, sobre estes livros, eu dei 4 estrelas ao primeiro volume, 5 estrelas ao segundo volume e também 5 estrelas ao terceiro volume. Gostei mais do segundo volume, mas de qualquer maneira também dou 5 estrelas. É uma trilogia muito boa, muito bem imaginada, com personagens muito interessantes, dá que pensar um bocadinho, apesar de ser completamente fantástica e de fantasia, com uma história de fantasia, mas dá que pensar, porque as personagens e o que faz mover as personagens é também conceitos reais no nosso mundo e na nossa sociedade. O autor Philip Pullman tem já uma nova trilogia que ainda só saíram dois volumes. Saiu La Belle Sauvage. A nova trilogia chama-se Book of Dust no original e em português é O Livro do Pó. O primeiro volume, La Belle Sauvage, passa-se 12 anos antes do primeiro volume. Por isso será mais ou menos na altura ou que a Lyra nasceu, porque a Lyra neste livro tem 12 anos, por isso será mais ou menos por essa altura. Depois, o segundo volume é O Segredo da Commonwealth e vai acompanhar, segundo o que li, vai acompanhar a Lyra já com 20 anos. O terceiro volume ainda não foi escrito e ainda não há data de lançamento. Por isso eu agora que li a primeira trilogia vou parar um bocadinho. Quando estiver anunciado o lançamento do terceiro volume da segunda trilogia, eu irei começar a lê-la. Não gosto de ler coisas que ainda não estão escritas, trilogias que ainda não estão escritas e que depois, imaginem que o senhor morre ou qualquer coisa e acaba por não haver o final. Por isso, não, se calhar li à mesma, mas pronto. Prefiro ler tudo mais próximo e mais seguido. Ainda existem alguns livros, alguns contos. Eu, por acaso, tenho um que comprei em Oxford, quando estive em Oxford, e chama-se Lyra's Oxford. Eu ainda não li. Pensei que era um mapa de Oxford e achei engraçado. Eu estive lá, quando fui lá ver algumas livrarias, achei engraçado. Porque ainda não tinha lido o livro, ainda não sabia que a Oxford de Lyra não era igual à nossa Oxford. Ele tem um mapa que se dobra, tem várias curiosidades e depois tem uma história, um pequeno conto que chama-se Lyra and the Birds. Ainda não li, vou ler um dia destes. Quando começar a ter assim alguma saudade deste mundo, vou ler. Mas existem mais, depois da Lyra Oxford, da Lyra's Oxford, saiu Once Upon a Time in the North, saiu também Serpentine, saiu The Collectors e saiu o Green Book. Tudo isto são pequenos livros, penso eu, livrinhos assim, ou pequenos contos
que ainda tenho que investigar e ver como é que estão editados ou onde é que estão disponíveis para serem lidos. Mas são todos pequenos apêndices à história principal, que é a trilogia dos mundos paralelos. Resta-me perguntar-vos se já conhecem esta trilogia. Eu li esta trilogia por causa da Ana Lopes, do Phoenix Flight, que adorou e que me aconselhou várias vezes a leitura desta trilogia. Já está. Mas gostava de saber se vocês já leram alguns destes livros ou se têm curiosidade a ler. Se já foram a Oxford, por exemplo, é uma cidade lindíssima que eu gostei muito de visitar. Deixem-me as vossas opiniões ou as vossas questões sobre estes livros aqui no vídeo. Obrigado por terem visto e até à próxima. Adeus.